Este versículo é um dos versículos mais conhecidos de todos nós. Conhecido tanto da igreja como daqueles que não fazem parte da igreja. Ele é tão conhecido que é considerado como o texto áureo da Bíblia, ou o texto de ouro, aquele que se destaca. O texto áureo da Bíblia, João 3,16. Por ser um versículo tão conhecido, tão recitado, tão falado, mas não é um versículo que nós entendemos ele na sua plenitude com facilidade. Aqui existe uma profundidade, aqui existe uma profundidade que o homem não consegue sondar, que o homem não consegue alcançar, que o homem não consegue abarcar, que o homem não consegue dominar. Este versículo é um versículo profundo. É tão profundo que já se faz 2000 anos, ou mais de 2000 anos, um pouco, os homens vêm a ele se alimentar como algo novo que vem de Deus no dia a dia, a cada manhã, a cada instante. Esse versículo ele nunca fica ultrapassado. Numa linguagem popular, entre aspas, ele nunca fica fora de moda. Ele sempre será um versículo que revelará uma palavra nova aos nossos corações. E quando nós vivemos em uma época em que há uma preleção, uma predileção por temas, há uma sugestão, há um anseio, um querer de vários temas, como por exemplo, varão cheio da unção, abençoado de Deus, comer o melhor da terra, e uma série de outros temas que a alma de muitos anseia e procura nesses últimos dias. Deus vai te pôr no pódio, Deus vai te destacar, Deus vai te exaltar. E que eu não discordo dessas coisas, desde que sejam colocadas de forma correta. Mas o versículo que nós lemos nesta noite, ele é profundo, porque ele tira do homem toda a elegância, humanamente falando, e expõe a sua alma diante de Deus, aquele que vê todas as coisas nu e patente diante dos seus olhos. Aquele que Paulo escreveu, salvo engano, 1 Coríntios 4:4, que revelará os desígnios dos corações, ou seja, as intenções, porque há muitas coisas que no nosso meio acontecem, quem sabe nós mesmos fazemos, que não é a nossa intenção. Fazemos para manter o protocolo, fazemos para manter a pose, para não ser indelicado, e assim vai. Mas diante de Deus, a Bíblia diz que Ele conhece todas as coisas, na sua essência, na intenção. É por isso que nós aprendemos com a Bíblia que vale muito a natureza, vale muito a essência, a intenção do ato, e não propriamente o ato. João capítulo 3 faz-nos desarmar de todo esforço de querer chegar diante de Deus e dizer: olha, eu estou aqui, Senhor, porque eu sou bonzinho. O Senhor viu aquele dia que eu dei esmola? O Senhor viu aquele dia que eu acudi? Tudo isso nós temos que fazer. Mas a Bíblia diz que não somos salvos pelas obras. A salvação é um dom de Deus, gratuito. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem do homem. Eu me lembro que há uns anos atrás, isso já faz alguns anos,
a saber, assim que eu reconciliei com o Senhor, eu olhava para a minha trajetória ainda jovem e dizia: Senhor, quantas coisas erradas eu fiz. Eu sou um jovem que dei muito trabalho. Eu sou um jovem que dei muito trabalho. Ah, se eu pudesse voltar atrás e consertar. Ah, se eu pudesse voltar lá quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu me afastei do caminho do Senhor, eu não tomaria essa decisão. Ah, se eu pudesse voltar e reescrever a minha história. E quando eu fiz essas indagações por várias vezes, foi um belo dia, o Espírito Santo me visitou e me repreendeu. E diz a mim: homem, queres tornar o efeito do meu filho em vão na tua vida? Jamais tu serias suficiente para reescrever a sua história. Se tu tivesses que voltar atrás, tu farias as mesmas coisas, porque tu és pecador, pobre e miserável. Não te atente em olhar para o teu passado e querer reescrever a sua história. Olhe para o sangue do meu filho Jesus na cruz do Calvário, porque o sangue dele é que apaga todo o pecado do homem e da mulher. Para Deus não existe pecado grande nem pequeno. Tudo é pecado. E tudo se rende aqui em João capítulo 3, no sangue de Cristo Jesus que purifica de todo o pecado. Eu me lembro de Martinho Lutero. A história diz, a história extra bíblica, não é antibíblica, é extra. Ela conta que Martinho Lutero, quando ele pegou a missão de protestar contra o sistema religioso, e numa destas lutas diárias, ele estava em oração quando Satanás o visitou. E ele sozinho, encarando o sistema religioso da época, a história muitos aqui conhecem. Satanás visita ele dentro do quarto e coloca uma tela diante dele e começa a escrever. Está querendo dar uma de mão, mas você já fez isso, você já fez isso, você já fez isso. E foi escrevendo e alistando os seus muitos pecados. E quando ele terminou, Martinho Lutero, com toda a autoridade que vem do alto, olha e diz para o demônio: terminaste? Ele diz: terminei. Ele diz: pois esqueceste de uma coisa, o que escreveu o apóstolo João, tinta vermelha. E ele vai escrever: se eu andar na luz, assim como ele na luz está, eu tenho comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus me purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. A partir de então, nunca mais eu fiz esta oração. Nunca mais quis olhar para trás. Quem sabe nesta noite eu estou pregando para alguém que está sentado me ouvindo e tem se pego muito na sua história e diz: ah, quantas coisas feias que eu já fiz, ah, quantos pecados eu já cometi. Ah, Deus nunca vai me usar, Deus nunca vai me abençoar, porque eu sou pecador. Ei, deixa eu te dizer, aonde há pouco pecado, há pouca graça, mas aonde há muito pecado, há muita graça. Pois o apóstolo Paulo escreveu: aonde abundar o pecado, superabunda a graça. Certa feita, lendo a Bíblia Sagrada, o Senhor diz a mim, e eu preguei essa mensagem aqui na igreja um dia que acabou a energia, foi da garganta. Eu estava lendo, ele diz: pregue sobre a genealogia de Jesus. Eu disse: meu Deus, como pregar na genealogia? E o que me chama a atenção foi um dos pontos que o Senhor me deu naquela mensagem. Estava lá na genealogia de Jesus, Raabe, a prostituta. Trabaço de Candarai. Na genealogia de Jesus existe o nome de uma mulher, Raabe, uma prostituta.
não importa da família que você veio, não importa o que o teu pai fez, o que a tua mãe fez, o que importa é se você está debaixo da graça de Cristo Jesus. Não há nada que pode te deter. Não importa o seu passado, não importa de onde você veio, o que importa é se Cristo Jesus está com você. Está aqui a solução para a humanidade. João capítulo 3, versículo 16. Quero pregar nesta noite sobre as 4 balizas da pregação da Igreja Assembleia de Deus. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Breve voltará. Assim os nossos pais nos ensinaram, os nossos patriarcas. Mostrou a nós como que a Igreja Assembleia de Deus trouxe o maior movimento para esta nação, que não suportou, que não comportou e teve que exportar de volta. A maior nação missionária, Brasil, esta terra, hoje é a maior nação missionária. Tudo começa com 2 homens que foi visitar a Rua Azusa em Los Angeles, Estados Unidos da América. E quando eles recebem o poder de Deus, a visitação do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o Senhor deu a eles uma revelação e uma missão de vir para esta terra. E é o que eu vou pregar nesta noite. Muito se faz nesses últimos dias, planos, estratégias de como ganhar almas, como ganhar os jovens. Não se escandalize com o que eu vou dizer, porque isto já é notório, já é notícia. Há muitos lugares que, para ganhar os seus jovens, tornaram o púlpito da igreja num verdadeiro palco, com luzes de boates. Não se assuste com o que eu vou dizer nesta noite, mas há muitos lugares já existem a cerveja gospel, o cigarro gospel e muitas outras coisas mais. E eu me lembro de Romanos capítulo 12, que diz: buscai-vos a renovação do vosso entendimento. Este é o culto racional. Nós não precisamos de inovação, nós precisamos de renovação. Há muitos que saíram dessas 4 balizas, porque são 4. Porque se você estiver olhando para frente, você sempre estará vendo 2. Se você olhar no retrovisor da história, você verá mais 2. Ou seja, nem para a direita e nem para a esquerda. Temos 4 balizas que nos conduz na face da terra quando fazemos a obra do Senhor. Pregar que Ele salva, que Ele cura, batiza no Espírito Santo e que breve voltará. Se você crê nesta palavra, dê glória a Deus. Se você crê nesta palavra, dê glória a Deus. A primeira baliza chama-se salvação. Esta é a pregação que a Assembleia de Deus há mais de 100 anos tem feito em terras brasileiras e fora do Brasil, pregando que Jesus salva, Jesus salva, Jesus salva. Mas está tudo difícil, mas Jesus salva. Mas eu acho que não dá para mim não, já pequei. Mas Jesus salva, Jesus transforma, Jesus faz, é Jesus. Mas eu procurei, é Jesus. Jesus Cristo continua sendo a solução da humanidade.
Há quantos problemas nós temos hoje, neste mundo em que vivemos, e muitas portas se põem diante de nós, mas nenhuma destas é a porta que é sobre toda a porta da salvação. A porta da salvação é escape para o pobre, miserável pecador. Pastor, o senhor está falando de porta de emprego, de porta de emprego, de casamento sentimental. Eu estou falando da porta que é sobre toda a porta. A Bíblia diz que diante do homem ganhar o mundo todo, se perder a sua salvação. Todas estas coisas, esses arranjos aqui na terra, são para suprir as nossas necessidades, mas a salvação, ela é para todo sempre. Dentro deste versículo e desta baliza que a Igreja Assembleia de Deus sempre tem seguido, que muitos querem se desviar dela, que não é o nosso caso. Existem 3 grandes dádivas de Deus para com a humanidade, dentro da salvação, e ela tem que ser vista da forma correta, para que sejamos abençoados. Primeira dádiva, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. A primeira coisa que Deus dá para salvar o mundo é o seu amor. A humanidade desfruta do amor de Deus. Irmão, eu não estou falando do amor de pai para com filho, porque se eu estivesse falando do amor de pai para com filho, há quantos pais que abandonam seus filhos? Não, esse amor não serve não. Ah, mas a mãe, é por isso que Isaías, ele escreve dizendo assim: pode uma mãe abandonar o seu filho, mas eu jamais abandonarei os meus. Ele diz, sabe por quê? Porque isso é notícia. Há quantas mães que jogam o seu filho na lata de lixo, jogam da janela dos prédios? Não, esse amor aí não serve, é pequeno. Não, mas o amor apaixonante, o amor do homem para... esse amor aí também é fraco. Há quantas juras de amores eternos que já ouvimos, e nós até mesmo fazemos, e temos que tomar cuidado. Quantos que já se colocaram diante deste altar e juraram amor eterno, até que ele venha, ou na morte, na vida e na morte, na riqueza, na pobreza, na doença e na saúde, mas caminhou uma certa distância, não serviu mais, largou. Não, esse amor não serve. Esta primeira dádiva de Deus para com a humanidade chama-se o amor de Deus. Aí João vai explicar, né? Ele é acostumado com esse amor aqui que nós temos, né? Do dia a dia. Aí ele diz, porque Deus amou o mundo. Faltou palavra, não deu conta de explicar. Aí ele diz, de uma tal maneira, vai tal mesmo, porque não tem explicação. Como se ele dissesse, traduzindo em miúdo, Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. 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 Mas por que Deus está usando aquele inexplicável? Inexplicável. A quantos olham para mim e dizem, tu és pastor? Como? Eu digo, inexplicável. Inexplicável. Ah, mas ele orou e Jesus curou. Mas como? Quem ele era? Inexplicável. 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 Sabe por que você está aqui nesta noite? Não é porque você é bonzinho, não. É porque é inexplicável. 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 Sabe por que você está aí com saúde, bonitinho, tudo arrumadinho? Inexplicável. 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 A mensagem que salva a alma do homem é esta aqui.
primeira baliza. Ah, mas eu estou indo para a igreja porque eu quero um carro. Calma-te, não vai por aí não que vai dar errado. Certo dia Jesus chega, encontra uma família em desespero. Jesus, se tu tivesses chegado, o meu irmão não tinha morrido, porque tu és a solução. O meu irmão, qual que é o problema? Morreu. Então vamos embora lá, mas tem uma questão, Senhor, há 4 dias. Aí Jesus diz, para mim não importa, vamos lá. Aí Jesus diz, Lázaro, vem para a vida. Lázaro voltou para a vida. Só que nós esquecemos de continuar a pregação. Lázaro tornou a morrer. O que é maior não é o que Deus te dá como suprimento de necessidade humana. Aleluia. O que vale é o escape. É o escape da eternidade. Todas essas coisas ficarão por aqui. O apóstolo Paulo escreve dizendo que este mundo e suas aparências passam. Quantos homens poderosos, pegando desde o reinado dos faraós, o império assírio, o grande império da Babilônia, dos medos persas, o império romano, os grandes presidentes da república, quantos destes já não existe mais, passou, e o seu nome ficou apenas um risco na história. Mas Cristo Jesus, há mais de 2000 anos, continua vivo, o seu nome continua falado, o seu nome continua sendo soprado, o seu nome continua sendo evidenciado, o seu nome continua sendo destacado, o seu nome continua sendo colocado sobre todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amanda andou menecandará baixandarai, chorme candarai de garraço eu menecandarai. Vamos resumindo. Terceira grande dádiva, Deus dá o seu amor, e já é bastante, já é muito, mas Ele diz não, agora eu vou mostrar como que esse amor é na prática. No exercício, eu vou dar o meu filho. Ele dá o seu amor, e agora Ele dá o seu filho. Nenhum de nós daria o nosso filho para morrer em prol de pobre, miserável pecador. Nenhum de nós suportaríamos ouvir a frase, crucifica-o e solta Barrabás. Mas Deus, no exercício do seu amor demonstrado, Ele dá o seu filho. Ele enviou Jesus a este mundo para morrer numa cruz. A Bíblia diz que Ele esvaziou da sua glória, pegou das mãos do Pai esse grande projeto chamado projeto da salvação e veio a este mundo para morrer na cruz. A mensagem da cruz tem feito escassa em muitos púlpitos das igrejas pelo Brasil afora. Há muitos que dizem que são mensagens muito dramáticas, e tem que ser uma mensagem assim mais contemporânea, com o tema de o crescimento espiritual, mais psicológica. Esta é a mensagem mais atual da face da terra. Jesus Cristo continua sendo o Salvador e será para todo sempre. Leiamos o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado sobre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Só Ele salva. Quando as coisas apertar para lá, meu irmão, chame pelo nome dEle, Jesus. Quando as coisas não estiverem bem por lá, meu irmão, chame pelo nome dEle, Jesus. Jesus. Jesus Cristo é a salvação da humanidade. Jesus Cristo é a salvação. Jesus Cristo é a solução. Mas é preciso de 4 aspectos ou 4 técnicas da psicologia. Não desprezo as profissões, todas elas são válidas, mas eu quero dizer, Jesus Cristo continua sendo o maior. Ele é sobre todos, sobre tudo. Ele é sobre todas estas técnicas que podem ser aproveitadas, mas Ele é Senhor de todas as coisas. Jesus Cristo ouve o grito do necessitado. Jesus Cristo ouve o grito do necessitado. Presbítero Mondaí, Jesus Cristo ouve o grito da alma angustiada. Jesus Cristo ouve o grito da alma angustiada. Agora você vai dar glória a Deus com as 2 mãos levantadas, como diz os pregadores por aí, porque uma só é pouca para adorar. Com o que eu vou dizer, Ele não tão somente ouve, como responde. Ele responde. Lá em casa Ele tem respondido. Lá em casa Ele tem respondido. Vamos resumir. Terceira grande dádiva. Primeira, o seu amor. Segunda, o seu filho. Terceira, Ele dá a vida eterna. Está escrito. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já encontrei muitos homens arrogantes por aí, no vil da sua saúde, na robustez, e diz: que crente que nada, rapaz, minha alma é que se vira, quer lá saber de igreja. Mas quando a morte vai encostando, quando ela vai encostando, o desespero bate, manda chamar um crente, manda chamar o pastor e diz: ei, eu estou ruim, para onde a minha alma está indo? Olha, você sente que ela está indo para onde? Estou sentindo uma coisa tão ruim. Então, companheiro, confessa o nome de Jesus, porque você está indo para o inferno. Mas se você confessar o nome de Jesus, tem salvação para você e para a sua casa. Há quantos seres humanos que no leito dos hospitais ele grita por socorro e manda chamar o crente. Amados e queridos irmãos, nós somos privilegiados. Há uma expressão popular por aí, parece ser corriqueira, mas existe uma expressão: está andando por aí como barata tonta. Nós não andamos por aí como barata tonta. Nós sabemos de onde vimos, sabemos para que vimos e sabemos para onde vamos. Nós vamos para o céu. Vamos para o céu, nós vamos, pastor, não tem pecado tanto, mas nós vamos para o céu. Vai te fortalecendo no caminho, vai te fortalecendo, é no caminho. O segredo é não sair do caminho. Sabe por quê? Nesse caminho tem muita gente. Quando a gente vai parando, aí tem outro que está por trás e diz: ô companheiro, você está na minha frente, vamos que eu quero ir também.
Vamos, minha salvação depende de você, rapaz. Você é exemplo. Não estou dando conta. Então vou te jogar nas costas e vou te ajudar uma caminhadinha até você tomar um fôlego. É um ajudando o outro até chegar na glória. Pronto, resumindo. Segundo, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura. Irmãos, são tantas as coisas que têm acontecido para tirar de nós essa baliza, para esconder ela de nós. Não deixe nada tirar a sua visão desta baliza. Jesus Cristo cura, viu? Jesus Cristo cura. Quantas vezes eu vivenciei isso dentro do meu lar. A minha mãe, o meu pai dizia: vamos orar porque Jesus vai fazer. E aqui o Senhor colocou à minha memória 2 testemunhos do meu pai para compartilhar com você. Teria outros tantos, meu pessoal, mas contarei este do meu pai. Meu pai conta uma história para nós, vivida por ele, que ele estava fazendo um serviço de fazenda. Ele estava mexendo com aroeira e lapidando. E ele dizia assim: eu preciso terminar, eu preciso concluir esse trabalho, porque eu quero ir embora para minha casa. Eu quero ver a minha família, eu quero ver os meus filhinhos novinhos. Nós éramos tudo pequenininho, 3 fiotinhos, eu, meu irmão e a minha irmã. Ele dizia: eu quero ver a minha família, a minha esposa. Eu preciso terminar esse serviço. Quando de repente voa uma frepa de aroeira e bate no seu olho. E ele sente aquele impacto. Ele senta naquele monte de lasca de aroeira e começa a mexer com a mão. E não consegue abrir o olho. Ele não consegue nem sequer abrir o olho. Era muita dor. E ele dizia assim: Senhor, o que eu vou fazer? Ele lembrou: eu vou orar aqui para o Senhor fazer um milagre na minha vida. E ele disse que começou a orar: Senhor, o Senhor já fez tanto milagre, me ajuda, faz um milagre na minha vista. Que os meus olhos não foram perfurados, Senhor. Eu não consigo abrir o meu olho, Senhor. É tanta dor, Senhor. Faz um milagre em nome de Jesus. E ele foi orando. Quando de repente ele teve a ideia de fechar um olho, porque ele não conseguia abrir o olho. Ele diz: eu vou só com o olho mesmo, e vou fechar esse olho aqui, e vou aqui tinteando, e vou trabalhando até chegar ao final. E dizendo ele que fechou aquele olho e começou a trabalhar, e foi trabalhando e trabalhando e trabalhando, e esqueceu daquilo. Quando de repente ele termina aquele serviço, ele pega ali a sua motosserra, o seu machado, põe nas costas e está indo pelo caminho afora. E ele está caminhando, quando de repente ele sentiu algo nos seus cílios assim. Ele diz: olha que coisa mais estranha. Ele desce as ferramentas, ele passa a mão assim nos olhos e vê um pedaço de carne. Ele diz: mas o que é isso? Um pedaço de carne aqui saindo dos meus olhos. E deu a ele a curiosidade. Até então ele não lembrava. Ele diz: eu vou desencapar e ver o que está dentro desse pedaço de carne. E ele começou a desencapar. Quando ele termina de desencapar, por dentro estava uma frepa de aroeira. Aleluia. E ele lembrou do milagre que Deus fez. E Deus fez isso para ele não esquecer. Sabe o que Deus fez? Para a frepa não machucar, Deus envelopou ela com carne. Carne com carne não machuca. Jesus Cristo faz milagre. Não podemos esquecer disso nunca. Trazer os milagres de Jesus para as nossas tarefas diárias. Quando nós estamos na luta do dia a dia, trabalhando, as coisas dão errada. Irmão, ao invés de nós ficar nervoso, ou xingar, ou irar, vamos pedir Jesus para ajudar a consertar. Diz: Senhor, faz um milagre nessa situação aqui, Jesus. Faz algo para mim aqui, Jesus. Eu quero ver, ó Deus. E Marcos diz: os sinais seguirão aos que creem. Os sinais seguirão aos que creem. Não precisa ficar correndo daqui para ali, não, meu irmão. Fica aí doido, correndo de um lado para o outro atrás do seu milagre. O seu milagre, ele tem que te seguir, porque você tem que crer que ele é poderoso para fazer.
Você chamar essa responsabilidade para você e dizer assim: não, a partir de agora eu vou viver uma vida de milagre. Jesus vai fazer. Jesus vai fazer o milagre. Está tudo difícil, mas Jesus vai fazer. Eu disse que era 2 testemunhos. Segundo, ele me diz a mim, e disse isso em várias vezes, desde pequeno eu cresci. Ele diz que há um tempo em que ele estava trabalhando e não existia motosserra, ou ele não tinha condições, era no machado mesmo, desmatando no machado. E ele dizia: meu filho, e eu trabalhava muito e sofria muito para zelar de vocês. A luta era pesada. Eu sei que muitos dos irmãos aqui pegou esta época. E quando de repente ele dizia: mas eu preciso concluir esse trabalho, porque senão o patrão não me leva esse final de semana embora. E ele diz que chegou a uma última árvore para derrubar. E era uma árvore muito, muito grande, tinha sua copa, ela estava a prumo. E ele começou a entrar ali e começou a cortar aquela árvore. E ele dizia que tinha trabalhado tanto durante aquele mês que as suas forças acabaram. Ele não aguentava mais. Quando ele batia o machado, doía tudo, o seu nervo, os seus ossos. E ele chegou a um ponto e disse: Senhor, eu não aguento mais, eu estou exausto, a minha carne está machucada. E ele pegou a sua garrafa d'água e colocou assim, deitou debaixo daquela árvore e começou a orar e dizendo: Jesus me ajuda, Jesus me dá força. E foi orando, orando, quando de repente ele começou a ouvir um vento que vinha de longe. A árvore começou a estralar e ele debaixo dela. Deu tempo dele só pegar aquela garrafa de água e ele saiu correndo, e aquele vento bateu naquela árvore e ela veio ao chão. Ele diz: obrigado, Jesus, estou indo embora para casa. Sabe por que o Espírito Santo me manda contar este testemunho? Para fortalecer a sua fé, para dizer para você que Jesus Cristo continua fazendo milagre, que Jesus Cristo continua curando. Chama Jesus Cristo para dentro da sua casa como leão da tribo de Judá, como milagre na sua vida. Chama Ele para as suas atividades diárias e você terá testemunho de bênção. Você pode dizer glória a Deus. Mas naquela época Jesus fazia, Jesus curava. Não, Jesus faz ainda hoje. Jesus cura. Jesus cura, está enfermo, Jesus cura. Se você crê, pode colocar a mão aí na sua enfermidade e você mesmo vai a repreender ela. É você mesmo hoje, é você. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta mensagem? É muito fácil vir de casa, sentar no banco e esperar no pastor e dizer: o pastor hoje vai pregar com autoridade, vai falar grosso e vai entregar o meu milagre. Não, meu irmão, a conversa aqui hoje é diferente. A responsabilidade é tua. Esses milagres seguirão aos que crê. Você tem que crer. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. É fácil demais esperar nos outros. É fácil demais esperar no pregador predileto. É muito fácil. O difícil é olhar para a situação e dizer: é tu e eu e tu. Agora é nós dois. E agora vai acontecer algo diferente, porque eu vou chamar alguém especial para ficar no meio desta batalha. Jesus Cristo, aquele que faz milagres. Não, eu vou lhe chamar o pastor, não, eu vou lhe chamar o presbítero, não, eu vou lhe chamar o dirigente. É você, é você. Esses sinais seguirão os que crê. Tu não crê? Tu não crê? A menos que você não crê, mas tu crê, então é você. É você. Pode impor a mão e dizer: enfermidade, saia em nome de Jesus, pelo poder que há na palavra. Mas eu sou tão pecador. Pecador todos nós somos, isso aí nós já sabemos. O negócio é aqui, ó, é crer na palavra. Sou pecador, sou falho, mas eu creio no poder desta palavra que me enche, que me ajuda, que me restaura, que me sustenta, que me levanta. Ela que me esquadrinha, que me pruma, ela que me nivela. É esta palavra.
Concluindo, para não avançar o horário. Ele salva, Ele cura e Ele batiza no Espírito Santo. Eu tenho perguntado a Deus: Senhor, cadê os batismos? Será que a culpa está em nós que pregamos? Aonde está o erro, Senhor? Ou é todos nós? Porque nós vivemos uma época, irmão, aonde os pregadores estão mais do que nunca preparados. Os nossos irmãos, os nossos patriarcas, é claro que não vamos fazer uma mistura aqui entre preparo e unção. Tem que ter unção. Estou falando de preparo, de conhecimento. Mas os nossos irmãos, os nossos patriarcas, não dispunham das oportunidades que nós dispomos hoje, que nós temos hoje nos nossos últimos dias. Daí o Senhor me faz entender pelo texto onde o apóstolo Paulo chega e diz assim: esse povo aí já recebeu o batismo já, com o Espírito Santo? Não, mas o que é isso? Aí ele fala: ó, o batismo do Espírito Santo é algo que vem do céu, é o fogo do Pentecoste, etc e tal. É o que foi prometido aqui, ó. Isso aqui é Bíblia. Estou fazendo questão de ler cada tópico, o versículo, para não ficar só na exposição, para ter embasamento bíblico. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. A promessa do batismo do Espírito Santo para a igreja não é um gota a gota. O irmão aqui hoje recebeu. Não, o negócio é derramado. Mas por que não recebemos? Eu não vou perguntar de maneira nenhuma nesta noite quem aqui não é batizado com o Espírito Santo, para me ficar mais confortável para me pregar nesta noite. Mas há quantos que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo? Dentre esses eu destaco muitos irmãos que estão buscando. E Deus continue lhe abençoando, você vai receber. Mas quantos que têm esta possibilidade, essa dádiva, esta oportunidade, esta bênção, mas não está usando? É como aquele que entrou no navio, comprou a passagem do cruzeiro, e essa história é muito contada entre nós, quem sabe você já ouviu, mas para você que não ouviu, e ele levou ali algum hambúrguer ali, alguma coisa na sua lancheira, e todo dia na hora da refeição ele se ausentava dos demais, e ele dizia: eu tenho que comer só um pouquinho, o suficiente para mim me sustentar, porque senão esse sanduíche vai acabar antes do término da viagem. E o povo entrava para o restaurante e comia e dava risada. E os dias foi passando, e aquele moço se atrofiando de fome, e o garçom ficou preocupado porque ele se retirava e disse: moço, uma pergunta eu te faço, por que sempre na hora da refeição você está se retirando? E ele em alto mar, no cruzeiro, ele dizia: rapaz, é porque eu não tenho dinheiro, eu comprei a passagem com o dinheiro exato da viagem, eu não tenho dinheiro para comer. Ele diz: rapaz, não faça isso não, você está sofrendo à toa. Quando você comprou a passagem, você comprou o pacote inteiro, você tem direito de comer, de beber tudo que está aqui dentro, de você usufruir tudo que está aqui dentro. Amado irmão, irmã, quando Jesus te salvou e te trouxe para dentro deste pacote chamado salvação, Ele diz: entra e desfruta, aqui tem bênção, tem milagre, aleluia, tem cura, tem batismo do Espírito Santo, tem revelação, tem profecia, tem sabedoria, tem interpretação, aqui tem, é o pacote, tem direito. O que é que você quer comer? O que é que você comer? O Espírito do Senhor me autoriza a te perguntar: o que é que você quer do pacote? O que é que você quer? Seja específico. Eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero profetizar, eu quero revelar. Então come, vai, recebe.
Recebe.